polícia comunitária, polícia cidadã, armamento menos letal, uma série de dispositivos que não resultaram em nenhum tipo de diminuição da letalidade policial. E hoje a gente entende que retirar o número do arsenal bélico nas ruas e vielas da favela é produzir, sim, uma política de vida, é garantir vida na favela e na periferia, é uma forma de controlar. Eu queria chamar para compor a mesa a Nina Barruan, Gabriel de Carvalho e a Carolina Soares. Não te ver, três recuado. Meu coração. Cara, eu mereço vocês na minha vida. Eu acho que a gente já está aquecido pela mesa anterior. Aí a Wanda de Omolu também deixou algumas inquietações na nossa cabeça, que eu acho que está todo mundo querendo falar um pouco sobre isso. Então eu queria chamar a Nina para ela falar um pouquinho sobre abolicionismo penal. Inclusive, Nina não é só pesquisadora, é uma aguerrida militante. E é uma mulher que eu admiro muito, assim, todos os dias. E estar com ela na luta e construir junto é uma grande honra. Verdade. A Nina, ela é advogada, mestrando em Direito pela PUC, integrante da Frente Estadual pelo Desencarceramento, pesquisadora bolsista do IPEA, muito chique, sobre impactos de encarceramento. Integra o grupo de pesquisa Estudos Latino-Americanos e Afrodiaspóricos, Direito em Português na PUC Rio. Então, está com você. Oi, gente. Boa tarde. É uma super honra e o responsa estar aqui hoje nessa mesa. É um prazer também estar aqui com vocês. A ideia hoje aqui é apresentar brevemente o artigo. É um artigo que não é só meu, que eu escrevi junto do Lucas Matos e da Kessia Gomes. E aí só, enfim, contextualizar um pouquinho. O Lucas, ele é advogado e está na coordenação da área de Direitos e Sistema de Justiça do ISER, que é a partir da onde esse projeto está sendo pensado, em parceria com diversos movimentos. E a Kessia, assistente social, também está na área de Direitos e Sistema de Justiça do ISER, impulsionando esse projeto. Então, o artigo conta um pouco, busca relatar uma experiência de mobilização da educação jurídica popular, pensada enquanto uma ferramenta na construção da luta política abolicionista. Ele apresenta brevemente a experiência dos ciclos de formação jurídico-políticos em justiça, prisões e desencarceramento. E ele é um artigo, na verdade, que dá uma continuidade a um esforço de reflexão sobre os ciclos formativos que a gente vem fazendo, assim, desde que, em 2022, se eu não me engano, a gente fez o primeiro ciclo. Então, a gente está numa digestão, tem um outro relato de experiência que é, para a gente, muito importante, que a gente escreveu coletivamente com também as articuladoras local e nacional do primeiro ciclo de Petrópolis, numa primeira digestão dessa experiência, e esse vem nessa sequência de um pouco refletir sobre esse fazer, nas possibilidades e limitações dele. O relato ele busca apresentar especialmente as apostas pedagógicas que foram sendo consolidadas durante o percurso dos ciclos formativos. Os ciclos eles compõem um projeto político-pedagógico articulado pelo ISER, o Instituto de Estudos da Religião, que é uma instituição laica da sociedade civil brasileira de mais de 50 anos, que atua tanto na parte de religião e política, quanto na parte de direitos e sistema de justiça, que é onde esse projeto se ancora.
Mas o ISER não é a organização que exclusivamente propõe o ciclo, né? O ciclo é pensado em parceria com movimentos em luta por liberdade no combate à violência de Estado. Os ciclos eles consistem em percursos formativos que são desenvolvidos junto a familiares de pessoas privadas de liberdade e sobreviventes do cárcere sobre questões do sistema de justiça criminal. Ele é ancorado na metodologia da educação popular, e os 2 primeiros ciclos foram construídos em conjunto com a AMUG, que é a Associação de Mulheres Guerreiras, que tem uma atuação muito forte na região serrana do Rio de Janeiro. O projeto ele aposta na relevância política de fortalecer os movimentos populares como uma chave fundamental para combater a violência de Estado, né? Entendendo que os movimentos populares, movimentos familiares, são, enfim, né, quem estão dando a linha e o tom das disputas políticas sobre combate à violência de Estado no Brasil. E o projeto ele se orienta desde a perspectiva política de que o cárcere ele é um aparato central ao genocídio negro em curso hoje no Brasil, e que as violências gestadas pelo encarceramento não podem ser inscritas dentro de uma rúbrica de falhas conjunturais, mas elas expressam, na verdade, para que o sistema de justiça criminal e para que o cárcere existe no mundo. Então, essa não é uma síntese política nova, e muito menos uma síntese política do ISER. Essa é uma síntese política que os movimentos de familiares de vítimas de terrorismo do Estado têm oferecido à sociedade ao longo de muitos anos. Enfim, a partir desse entendimento e também entendendo que, independente do contexto político, é o racismo cis-heteropatriarcal capitalista que dá o tom da agenda sobre política criminal no Brasil, que se entende a importância de fortalecer processos de luta política de enfrentamento à violência de Estado. E aí, nesse sentido, a gente entende que é uma tarefa relevante para as organizações tradicionais da sociedade civil que atuam nesse campo, justamente fortalecerem os processos de resistência dos movimentos populares. E acho que é importante dizer que a proposta dos ciclos formativos não inventa roda nenhuma. Ela bebe justamente de uma tradição muito longa de produção de conhecimento, estratégia de luta política, de movimentos sociais no Brasil, também observando, né, a partir da educação jurídica popular, que é uma tradição muito longa, principalmente articulada por organizações de assessoria jurídica popular que estão atuando em diversos territórios, em diversas lutas no Brasil. Então, os ciclos eles visam contribuir com o desenvolvimento de redes de luta abolicionista no Rio de Janeiro, e os percursos formativos eles vão gestando processos de diagnósticos coletivos acerca do Estado, das agências penais do Estado, para poder desenvolver estratégias de luta coletiva que visem gerar fissuras na burocracia estatal. Então, o projeto ele se dá, foi sendo construído a partir do diálogo com referências políticas, lideranças que estão envolvidas nas atividades da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, e ele busca estabelecer, a partir desse diálogo, parceria com movimentos populares. E se entende a necessidade de fortalecer, especialmente, movimentos que estão enfrentando desafios relacionados a questões logísticas, como, por exemplo, a AMUG, né, todas as dificuldades que não estar na capital implicam, por exemplo. Então, fortalecer esses movimentos que estão produzindo possibilidades de vida e de resistência a despeito, né, de todos esses desafios. E aí, a partir desse diagnóstico, o ciclo ele é desenvolvido sempre em parceria com o movimento popular, e as oficinas são facilitadas pela equipe da área de Direitos e Sistema de Justiça do ISER, que é uma equipe com pessoas que possuem trajetórias e experiências diversas de inserção nas discussões sobre o sistema de justiça criminal. E também em conjunto com 2 consultoras, que são consultoras pensadas com um papel muito fundamental para que o ciclo, de fato, cumpra o seu objetivo, né? Existe uma consultora local, que é a articuladora local, que é sempre uma pessoa de referência do movimento que está construindo o ciclo em parceria, e uma consultora nacional, uma pessoa que esteja engajada em redes de luta política antiprisional no Brasil, né, e na região, para a gente poder, justamente, a partir do ciclo e das discussões no território, poder também estar tecendo, né, e ampliando essas redes de luta. As turmas têm até 25 pessoas, e são pessoas que têm familiares privados de liberdade ou que sobreviveram ao cárcere, e sempre que tenham afinidade territorial,
porque se entende que a ementa vai sendo desdobrada a partir das dinâmicas do território. Então, são pessoas que estão, né, ali articuladas em torno de um mesmo movimento, que é o movimento proponente junto do ZER do ciclo. E a gente, nesse percurso, foi consolidando algumas premissas para o desenvolvimento do ciclo nos termos que a gente entende que nos são caros, assim. Uma é que os ciclos sempre contam com bolsas para poder permitir o engajamento e o comprometimento das pessoas que estão participando dos ciclos. Outro ponto é que as questões de estrutura são centrais, então alimentação, logística e todas as outras questões são sempre pensadas a partir do diagnóstico da articuladora local, e a equipe de Direito e Sistema de Justiça do ZER como um todo vai aí operando junto para poder construir a estrutura para que o ciclo venha a acontecer. Outra coisa é que o conteúdo programático é pensado em conjunto, né, o movimento parceiro e o ZER, e é um conteúdo que é sempre pautado pela crítica ao encarceramento massivo em suas implicações com o racismo, com o patriarcado e com o capitalismo. E o encadeamento da ementa vai se organizando a partir dos percursos e ritmos ditados pelo sistema penal, com a especialidade nas dinâmicas do território. Então, muitas vezes, a gente vai efetivamente construindo mapas para poder pensar um pouco espaços de disputa por liberdade a partir das discussões sobre os fluxos do sistema penal. Então, a ideia é que seja espaços de compartilhamento de conhecimentos e experiências, construindo, assim, críticas sobre o sistema de justiça criminal e seus funcionamentos. Então, toda avaliação acerca das leis e do direito são pensados a partir da experiência concreta das participantes e da equipe engajada na facilitação, na relação, nas suas interlocuções com o sistema de justiça criminal. E por aí também vão sendo compartilhadas e formuladas estratégias de disputa por liberdade e garantia de direitos. Então, as táticas que a gente vai construindo juntos são das naturezas mais diversas, né? Tanto pensando em estratégias intraprocessuais, dentro do processo penal, por exemplo, quanto pensando estratégias na interlocução com atores-chave do sistema de justiça criminal, quanto pensando também em estratégias da luta coletiva gestada historicamente por movimentos. Então, a partir desse entrelaçamento de estratégias, a gente vai olhando para o mapa e tentando construir espaços de disputa por liberdade nas dinâmicas do sistema penal. Então, a gente no início do projeto, tinha um objetivo de construir a cada ciclo uma cartilha, e com o desenvolvimento dos ciclos, a cartilha se mostrou muito pouco assim, para poder dar conta. Acho que, de certo modo, também numa avaliação de que não é um percurso do que você deve fazer, né? O ciclo é muito mais do que isso, né? Construir sínteses políticas sobre o sistema penal e suas agências, sobre a violência de Estado, e construir estratégias. E a gente entendeu que o formato da cartilha não dava conta de fazer tudo isso. E aí, no primeiro ciclo, a partir de discussões sobre isso, a gente coletivamente decidiu criar um livro para poder consolidar todas as discussões que são pertinentes a ser registradas também, que foram debatidas no livro. Que é um livro que está em desenvolvimento agora e que vai ser acumular sínteses tanto sobre o primeiro ciclo quanto em relação ao segundo ciclo, que os dois ciclos que a gente desenvolveu até o momento foram pensados em parceria com a MUG. E aí, além disso, também se apresentou uma necessidade da gente desenvolver incidências concretas, né, a partir daqueles espaços de diálogo e de formação, que a gente pudesse tanto poder, a partir dos diagnósticos de quais seriam questões relevantes e urgentes e possíveis da gente, a partir daquela coletividade que está engajada nas formações, responder, em alguma medida, quanto também entendendo o valor da prática para os processos de formação e, né, para a aposta pedagógica que orienta o ciclo.
Então, a partir disso, a gente desenvolveu sempre incidências em conjunto nos processos formativos. Uma super importante que aconteceu foi, por exemplo, junto à Defensoria de Petrópolis, um pouco disputando formas de atendimento e desburocratizações do não acesso à justiça naquela instância. E aí, enfim, o ciclo é um processo em construção. A gente tem, nesse ano, novos desafios. Eu estou falando aqui muitas vezes no plural, mas eu não trabalho mais no ISER. Eu acho que o ciclo tem uma dimensão muito importante assim, para todo mundo que, de alguma forma, participou dessa construção, que acontece um fenômeno que as pessoas saem da organização, mas continuam colaborando com o ciclo, né? Eliane Vieira saiu do ISER, foi para o mecanismo, segue colaborando com o ciclo, eu também, Erivelto muito possivelmente vai fazer esse movimento também, então é um espaço que para a gente é muito importante, assim. Mas, enfim, esse ano tem outros desafios aí colocados, pensar também as interfaces com a justiça infracional. Mas a gente vem pensando o ciclo enquanto um fazer que esses espaços de reflexão são muito importantes, assim, porque a cada ciclo se abrem mais possibilidades, se desenham novos desafios, e, inclusive, né, os ciclos, obviamente, para além de ter o objetivo de um fortalecimento da MUG, ele também gera repercussões muito importantes para dentro da organização, né, para dentro do ISER, deslocamentos muito importantes, né, no momento em que as avaliações que também são tecidas nesses espaços coletivos ganham uma centralidade nas avaliações da organização também, e além de uma compreensão que hoje em dia é compartilhada pelas diversas áreas da organização da importância da formação, né? Então, a formação é algo que também ganha uma centralidade. Então, eu acho que enfim, a ideia era um pouco compartilhar aqui um pouco sobre essa experiência, um relato de experiência e de uma aposta que a gente vem construindo num diálogo com a rede da Frente Estadual pelo Desencarceramento e outros grupos que estão aí também nas disputas pelo desencarceramento e pela abolição do sistema penal. É isso, gente. Muito obrigada. A Nina é sempre muito maravilhosa e eu acho que os debates de desencarceramento hoje no Brasil são levados por mulheres pretas, faveladas e periféricas que estão na porta do presídio, lutando por uma vida melhor e entendendo que aquele lugar não é lugar para nenhum ser humano no mundo, assim. Então, eu sempre fico muito honrada de construir lutas com mulheres assim como você, como a Nath, como a Ju, que estão na linha de frente do processo, como a Monique, que são mulheres que enfrentam um debate que é muito difícil e que não perdem a ternura mesmo assim. Obrigada, Nina. E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, Gabriel de Carvalho. O debate que ele vai trazer é a contribuição, crítica da forma jurídica e a política. Ele é graduando em Direito na UFRJ, servidor público da UERJ e militante do movimento sindical. Olha, legal. Okay. Olá, pessoal. Boa tarde. Na verdade, eu estou muito feliz, de estar ocupando esse espaço, de ver tanta gente numa sala empenhada em debater a questão da segurança pública. Bom, falando sobre o trabalho que eu apresentei aqui, é basicamente uma reflexão sobre a conexão entre o direito penal, de certa forma, e o capitalismo. Acho que não tem como fugir dessa linha de raciocínio, porque apesar da gente... e aí, muito no sentido de que a grande mídia, e boa parte também das faculdades de direito, se ensina que o direito penal é essa coisa feita para pegar e tutelar os bens jurídicos mais preciosos para a nossa sociedade, tutelar, proteger a vida, proteger o capitalismo, claro, a propriedade. E aí, cara, na prática, a gente vê a questão de várias... Quando a gente vê ele na prática, e aí, é claro, tem que ter esse olhar materialista de pegar e ver o sujeito enquanto ele é, o sujeito a partir da sua praxis. E aí ver que, na verdade, se trata de um mecanismo de encarceramento de gente pobre, um mecanismo de encarceramento de gente favelada e de fazer que justifica e legitima incursões em favelas, E aí, a partir daí também, a gente pegar
e compreendesse os atravessamentos, né? Eu estava pensando aqui esses dias sobre recentemente eu vi na internet, né, uma coisa falando sobre a ligação entre o assassinato da Marielle e a questão da moradia, né? Moradia popular. Que, na verdade, fazendo ligação, que, na verdade, ela vinha defendendo mais investimento, né? E a seara acabou morta, né? Isso me fez refletir no seguinte sentido, né? De que, por exemplo, como os problemas estão atravessados, né? Como a gente consegue falar em, por exemplo, combater as milícias, se não falar, por exemplo, em ter mais financiamento habitacional, né? Vejo que, por exemplo, elas hoje, né, se beneficiam da exploração imobiliária em várias localidades periféricas, né? E a partir daí a gente vê a insuficiência do direito penal, né? E do que a gente compreende hoje como segurança pública em tutelar, né? Porque, na verdade, a partir olhar da forma jurídica, a gente vê que, na verdade, quando você pega e olha com um caso, né? Você olha ali, na verdade, uma fração da realidade que, na verdade, é como se fosse um contorno de uma expressão, um contorno reduzido de uma expressão social muito maior. E aí, por exemplo, vamos pensar aqui no caso eu falei de direito à moradia, né? Mas a gente pode pensar, na verdade, como não pensar a ligação entre a desigualdade social que a gente tem hoje e a questão dos crimes contra a propriedade. Como não pensar a ligação entre o machismo estruturante que a gente tem e os crimes de feminicídio, né? Ou os crimes de agressão e o nosso histórico social marcado por um processo de escravidão que efetivamente construiu pessoas que são muito violentas, né? Então, a partir daí, a gente vê que não é uma questão de criar um tipo penal que vai fazer com que as pessoas sejam protegidas, né? É necessário, na verdade, um combate social. Vamos dizer, de certa forma, um combate ideológico, né? Em relação a esses fenômenos, né? Tipo, machismo, homofobia, racismo. E a lógica que eu tenho a falar é basicamente sobre também o papel do movimento social, né? Nesse sentido, né? Aqui a gente vê vários movimentos, né? Organizações engajadas, né? Em construir as favelas, construir os movimentos periféricos, as localidades periféricas, né? Construir junto ao movimento negro. E é basicamente nesse sentido que eu tenho pensado mesmo, né? A minha contribuição é bem singela mesmo aqui, né? Tem gente de muito gabarito aqui para falar também. A minha é só isso mesmo, tá bom? Na verdade, não é nada singela, né? Até porque falar sobre jurisdição, direito penal é estratégico para a gente que vive sobre a seletividade penal, sobre uma situação racista. E eu gosto sempre de um autor chamado Patiukanis, que é um jurista soviético, que fala que o direito penal é o terror organizado, né, de classe. E é exatamente isso que o Estado faz. Ele legitima violações através da jurisdição. Eu sempre falo que o meu grande hobby é falar mal de advogado e do sistema judiciário, assim. Então é um grande prazer sempre meter pau no juridiquês, assim. Sim. Agora eu vou passar para a Carol. Eu admiro muito o trabalho da Carol. Na verdade, eu conheci o trabalho dela pelo Twitter. E aí eu falava para um Fran, olha que mulher foda que está fazendo um debate super importante em São Paulo. A gente precisa conhecer ela. E aí apareceu a oportunidade do Seminário Feminismo Marxista em São Paulo. A gente teve a honra de participar e eu fiquei muito feliz de ter o contato com a Carol, aprender com ela. Me deixou assim, muito, muito oxigenada. Eu voltei de São Paulo com muitas ideias para colocar em prática aqui e eu queria muito te agradecer pelaquela organização de um seminário que foi muito difícil em si, como falar sobre abolicionismo num espaço de movimento de mulheres, assim, por mais que foi colocado uma chave marxista, a gente entendeu que nem só de marxistas estavam lá, e aí comprar essa briga também não é fácil. Eu queria te agradecer também. A Carol vai falar um pouco para a gente sobre desencarceramento e abolicionismo penal
no Fim do Mundo, reflexões e estratégias desde o Brasil. Ela é mineira e eu acho muito bonitinho porque esse é o primeiro título dela. Ela sempre fala sobre isso. Ela é mineira, bacharel em Direito pelo FMG, mestre em Sociologia pela USP, doutoranda em Sociologia na Unicamp, é membro do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e Suas Metamorfoses, e do coletivo Marxismo Feminista, e pesquisa de relações entre expansão prisional, reprodução social e acumulação do capital. Está com você, Carol. Obrigada, Gi. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou começar dizendo que eu estou hiper nervosa e feliz de estar aqui hoje, né? Porque eu acho que esse ano, para mim, fazem 10 anos que eu me entendo que eu comecei a militar como abolicionista penal, lá em BH, em Minas Gerais, né? A partir de uma luta que ela é sempre encabeceada, né? Ela é sempre protagonizada por familiares de pessoas encarceradas. E aí nós nos juntamos, né? Nós, amigos de pessoas encarceradas, nos juntamos e começamos a somar nessa luta. Faz 10 anos, né, esse ano, para mim, e em 2014, 10 anos atrás, era impossível imaginar a gente estar num lugar assim, tão cheio de gente, de tantos lugares diferentes. Estou nervosa porque aqui tem muitas pessoas que eu admiro muito o trabalho, que eu admiro muito a militância, que eu aprendo muito junto. E muito feliz, né, de imaginar que 10 anos depois a gente chegou em algum lugar, né? Estava comentando mais cedo que, geralmente, quando a gente chega num evento, especialmente dentro de uma universidade, e a gente vai se apresentar, né? Geralmente, eu me apresento dizendo, primeiro, que eu sou abolicionista. Mas, pela primeira vez, quando o Patrick me pediu, manda um textinho falando quem que você é, né, e tudo mais, eu pensei, não precisa, né, porque eu vou estar só entre abolicionistas. Que novidade alegre, assim, que espaço maravilhoso da gente poder trocar experiências, né, trocar coisas de pesquisa. Eu vou tentar ser bem breve também, mais ou menos conectando duas coisas, né? O que eu faço hoje na minha pesquisa e o que isso tem a ver com algumas experiências de luta abolicionista que eu construo e que a gente constrói, né, que a gente tem feito aqui no Brasil, focando nas prisões, né, que é outra alegria de estar aqui pensando, a gente não está nem falando só de abolição das prisões mais, a gente está falando de abolição das polícias, a gente está qualificando o nosso debate, qualificando nossas experiências de luta, nossa prática política. Então, isso realmente me deixa muito animada, né? Eu faço doutorado em Sociologia, porque sobreviver à faculdade de Direito sendo abolicionista 5 anos foi o suficiente, eu não preciso mais passar por isso. Então, eu faço doutorado em Sociologia, pesquisando expansão prisional, reprodução social, que é a reprodução da vida, né? Como que a gente sobrevive ao sistema capitalista nesse movimento de expansão das prisões e acumulação de capital, né? Eu comecei a pesquisar isso porque me incomodava muito como que existe uma certa hegemonia, mesmo dentro das ciências sociais, que foi uma área de pesquisa para a qual eu, de fato, fugi, né, esperando encontrar outras parcerias, pessoas mais críticas, preocupadas com crítica da economia política. E não foi exatamente, né? E aí eu me desiludi, percebi que as coisas não são exatamente assim, né? E eu me desiludi percebendo que o mainstream das ciências sociais que vai sendo produzido no Brasil, né, vai contar a história da expansão prisional, que, se a gente for pensar, é uma história muito recente, né? É uma história da década de 90 para frente. Eu tenho recontado essa história, feito um esforço de pensar sempre no marco do massacre do Carandiru, né? Porque é no massacre do Carandiru que o Brasil passa a ter, de fato, um projeto político de expansão prisional. Um projeto político nacional, que nasce no Estado de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo. Até o massacre do Carandiru, não existia um projeto político de expansão prisional. E a gestão das prisões era bastante diferenciada do que ela passa a ser a partir de 1992.
Quando o massacre acontece, e a repercussão do massacre acontece, eu vou voltar ao massacre algumas vezes, mas quando o massacre acontece, existe um lado, né, da repercussão que ela é extremamente negativa para o governo de São Paulo, para o governo brasileiro, frente às organizações internacionais. E isso faz com que esse governo se reorganize de uma determinada forma, dizendo é necessário existir uma política prisional, uma política que permita continuar expandindo a prática do aprisionamento, mas isso não pode mais ser feito dentro daquela que, no momento do massacre, era a maior ou segunda maior prisão do planeta. A gente nunca vai saber, porque as estatísticas sobre prisão são muito ruins até hoje, eram muito piores na época, mas a gente tinha, dentro da cidade de São Paulo, um experimento, uma experiência de hiperencarceramento, que acho que é interessante também para a gente pensar, né? Muitas vezes a gente vai contar a história recente do encarceramento em massa no Brasil, contando como se isso fosse um projeto importado do norte global para cá, né? E assim, o quanto isso é importado e o quanto, na verdade, nós somos protagonistas, né? O Estado brasileiro é protagonista, na verdade, dessa história de encarceramento. Essas coisas, né? Esses detalhes, assim, me incomodavam bastante. Mas o desenho da pesquisa só veio mesmo por um incômodo outro, que era o lugar dos familiares nessas pesquisas, né? Os familiares eram referidos o sofrimento imposto aos familiares era referido como uma espécie de dano colateral, né? As famílias também sofrem. A extensão da pena da pessoa que está presa para o familiar que vai visitar, que vai passar por uma série de violências, humilhação, revista vexatória, brutalidade. E aquilo me incomodava, né? Tratar aquilo como um dado lateral e não como parte de um projeto político-econômico no qual esses familiares me pareciam, na verdade, estar no centro da questão, né? Porque se a gente pensa em prisão como algo mais do que um projeto punitivo, mas como controle populacional, como um projeto político, e se a gente pensa em instituição prisional como incluída na economia política internacional, a gente tem que repensar assim, o quão lateral, né, o quão laterais são esses detalhes, assim, o quão pouco importante é que a vida das pessoas que não estão presas sejam afetadas pela instituição prisional. Me incomodava muito, né, o olhar para familiares que cuidam dos presos e a classificação, né? Um belo dia me chamou a atenção, né, lendo um trabalho de, enfim, um grupo de sociologia famoso, assim, na pesquisa sobre prisões e violência, me chamou a atenção uma referência a familiares que cuidam dos seus familiares encarcerados, a mulheres em específico, a algumas mães, como pessoas que fariam parte da população economicamente inativa do Brasil, né? Aquilo ficou circulando assim na minha cabeça, né? Assim, nossa, economicamente inativas, né? Eu também adoro falar mal de jurista, mas eu também gosto muito de falar mal de economista, né? Porque essa não da Gisele, óbvio. Mas não, isso não sou do jeito que eu queria. Não! Não, gente, eu sou fã da Gisele, pelo amor de Deus. Fiquei até nervosa. Mas dessas categorias, né, que querem reduzir as experiências de vida e a reprodução da vida das pessoas, o que é uma pessoa economicamente inativa? Né? O que é categorizar todo grupo de pessoas como economicamente inativas, né? Aquilo começou a me incomodar. Economicamente inativas, tudo bem, talvez para quem pensa as coisas nesses termos economics. Mas se a gente quiser pensar da participação das pessoas, né, num sentido muito mais amplo, mais crítico de economia, aquilo mexeu comigo, assim, porque era em reparar, né, em todos esses anos convivendo com os familiares, em todos esses anos em porta de presídio, em todos esses anos fazendo visita técnica à prisão, perceber que quem reproduzia permitia a reprodução da vida dentro dos presídios, apesar de
precariedade organizada e gestada pelo Estado eram aquelas famílias, né, que tinham, inclusive, gastos enormes de conseguir garantir alimentação, saúde, atendimento de justiça, né, fazendo a mediação junto com a Defensoria Pública, com advogados, com o Ministério Público, mesmo com os juízes. A gente sabe o tanto que isso acontece, o tanto que isso é relevante para a sobrevivência dos presos, especialmente nos municípios afastados das capitais. E aquilo ia me incomodando, né? E aí uma questão final, que era um incômodo muito grande, depois que eu fui para São Paulo, né, com como que a gente decidiu narrar, né, ou como que algumas pessoas decidiram narrar até o presente momento, a história da expansão prisional e da expansão das facções no nosso país, né? E isso é muito forte na sociologia da violência em São Paulo, mas não só em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, que é contar a história da seguinte forma: que houve, né, vão dar algum destaque, assim, que houve o massacre do Carandiru em 1992, que o massacre do Carandiru criou a primeira Secretaria de Administração Prisional do Brasil, que é a Secretaria de São Paulo, que, a partir da criação dessa secretaria, se criou um projeto de mandar as prisões para o interior e de construir cada vez mais presídios, que esse projeto foi sendo replicado em outros estados, e que, com a replicação, né, com a construção de cada vez mais presídios, em determinado momento, algumas pessoas ligadas ao primeiro comando da capital e ao Comando Vermelho se filiaram ao comércio internacional de drogas ilegais, ao tráfico internacional de drogas, e que, participando desse tráfico internacional de drogas, se expandiram essas facções junto com as prisões, e aí a gente chegou nesse estado, né, que a gente está hoje. E aí é uma narrativa na qual, né, esses pesquisadores estão o tempo todo também tentando se diferenciar, né, dizer que eles pesquisam prisão, pesquisam segurança pública, mas que, de forma alguma, né, que eles pesquisam, às vezes, essas facções, mas que, de forma alguma, eles estão defendendo o que essas facções fazem. Enfim, um debate muito despolitizante, assim, me parecia. Um debate que não localiza, né, o papel do mercado internacional de drogas. E qual o lugar do Brasil nesse mercado internacional de drogas? Qual a relação disso com a expansão prisional? Porque eu posso contar essa história, como a maioria dos sociólogos fazem hoje, dizendo assim: um belo dia apareceu o Fernandinho Beiramar, que ensinou para não sei quem e que se envolveu com outras pessoas. Tem até documentário na HBO que vai reproduzir isso, né? E que contou para outras pessoas como é que se formou, porque, né, esses traficantes muito inteligentes começaram a se aliar com outros grupos criminosos internacionais, e aí o Brasil passou a se inserir nesse mercado internacional de drogas. Ou eu posso contar da organização dos mercados informais e ilegais na América Latina. Eu posso contar da repressão ao mercado das drogas em outros países da América Latina, como foi mencionado na primeira mesa do dia de hoje pela professora Manuela, da repressão a esses mercados durante as décadas de 80 e 90, e definitivamente não por uma coincidência, justamente na década de 90, esses mercados se reorganizam dentro da nossa porção de baixo do continente, de forma que Brasil, Argentina, Uruguai e os nossos portos passam a ter um outro lugar estratégico na produção e distribuição das drogas para o norte global. E que não é por conta, né, de algumas pessoas criminalizadas que estão ali dentro das prisões se organizando de formas complexas entre as resistências e a organização desses mercados ilegais, que eu tenho que contar essa história num formato, né, num olhar que favorece, querendo ou não, as narrativas de criminalização desses mercados, né? De um jeito de contar essas histórias que faz parecer que resistir à prisão é participar, né? Eu não gosto nem de falar do crime, enfim, mas é participar dessas redes ilegais. E isso me parece problemático. Então, eu acho que a gente aqui, né, muita gente que está aqui, tem feito isso, que é de
justamente porque nós somos a geração das ações afirmativas, justamente porque nós estamos nos movimentos sociais antes de entrar na universidade, justamente porque nós viemos de onde nós viemos, nós estamos começando a produzir, junto com os movimentos, porque nós estamos nesses movimentos, outras formas de contar a história da expansão prisional, que não me parece nem um pouco desimportante quando a gente fala em acabar com as prisões, né? Eu preciso encerrar, mas eu ia comentar em 50 segundos de que, lá em Minas, em 2018, a gente fez pela primeira vez uma experiência, me parece, muito parecida com o que vocês fazem aqui no Rio, que foi a primeira edição do nosso curso de formação de desencarceradores populares. Uma demanda que nasceu dentro do grupo de amigos e familiares de pessoas presas de Minas Gerais, que é liderado pela Dona Tereza, que eu sei que muita gente aqui conhece. E a Dona Tereza virava e falava assim, gente, é isso, né? Tem eu, que é uma força que move tudo, né? Destrói, parece que chave de cadeia total, assim, destrói muro e coloca outras coisas no lugar, mas não basta ter só eu, né? Não basta ter uma mãe. Como é que a gente pode fazer para replicar essa experiência de luta, né? E aí a gente se juntou, assim, advogados, pesquisadores, defensores, tinha até promotor infiltrado no meio, e a Dona Tereza, para a gente trocar as nossas experiências, né? Como é que a gente enfrenta o cárcere no nosso dia a dia, na nossa sobrevivência, para permitir sobreviver nossas pessoas queridas, nossos familiares e nossos amigos que estão presos. E me parece que, para a gente continuar conseguindo fazer isso, né, para a gente criar estratégias cada vez mais criativas, é importante também a gente ter espaços assim que a gente compartilhe essas experiências de luta e essas experiências de produção teórica, né, porque é a partir também dessas produções que a gente consegue criticar o que a gente faz, criticar o que os outros fazem, para conseguir fazer algo que seja minimamente diferente, para a gente não ficar engafanhado, né? Porque me parece, e agora eu encerro, que a reforma, o reformismo, ele não é só uma escolha simples, né? Não é só a gente começar a se conscientizar do abolicionismo e dizer assim, agora eu sou abolicionista. A gente tem que refletir o tempo todo, né? E refletir juntos o tempo todo, para a gente não cair nas armadilhas da reforma, né? Para a gente pensar o tempo todo com quem a gente está construindo as nossas alianças, com quem que a gente está construindo as nossas pesquisas e as nossas lutas cotidianas, né? Então, acho que era isso, assim, muito feliz de estar num espaço que é muito possível dizer, né? A polícia não é nossa amiga, e aqui hoje nós estamos entre as nossas amigas. Obrigada. Eu gosto dessa mesa, que é uma mesa bastante marxista, exceto a Nina, que a gente termina no prazo, a gente organiza as falas no tempo. Mas eu estou muito ansiosa para ler a tese da Carol. Espero que esse livro saia logo, inclusive, para a gente lançar. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu sei que tem uma galera que já está ansiosa aí para fazer contribuições. Fábio, Isaac. Não, vamos outro ser humano. Vamos lá, né? Eu acho que é muito massa assim que vocês estão trazendo, e eu fico pensando nas elaborações e esses processos que eles vão sendo pensados a partir de um lugar que não cabe aqui, sabe? Ou ele vem para cá num outro formato. Eu acho que isso é pensar o abolicionismo. Isso é incrível. Eu acho que a escolha de trazer para cá também é essa chave que a gente vai virar e a gente vai girar junto. Eu tenho muita dificuldade de elaborar perguntas porque eu estou trocando. Eu vim para esse encontro para trocar com os meus parceiros e as minhas parceiras de lutas abolicionistas. Nós somos abolicionistas penais. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente finda a nossa vida, é nisso que a gente está imbuído, cara. Não é um bagulho
para pensar projeto, pesquisa. A gente pode entrar mestrado, doutorado, a gente pode fazer a porra toda que a gente quiser, mas nós somos abolicionistas penais antes. E esse é um processo. Esse dia nós estávamos trocando ideia com a Ruth Gilmer lá, o Bruno fez um movimento para nós, né, dialogar com o pessoal lá. E, porra, aí é da hora, a veinha lá, trocando uma ideia, pensando, naquela idade, pensando as questões, a gente trocando ideia, e vai estar aqui em outubro falando, vamos tomar um café junto. É essa pessoa aí que vocês vão começar a ler, aí que vocês estão pegando os livros, que todo mundo... Porra, é isso. Não é mais, menos, eu acho que é um outro lugar. E é muito importante para nós vocês estarem aqui, Carol, Nina, Gisele. Eu acho que tem o companheiro que a gente conheceu hoje, acho que tem uma outra elaboração. E é importante pensar isso, assim, eu não vou nem fazer uma pergunta, assim, que eu fiquei com um negócio aqui meio pensando, eu falei, será que eu não me fiz entender? Não? Mas eu acho que é isso, assim, é porque nós somos abolicionistas, a gente está olhando a partir de um outro lugar e elaborando a partir de outras coisas, e aí quando eu trago aquela outra questão, eu trago para esse lugar, para a gente pensar junto, refletir junto. Não é para dar aula, não é para fazer, não é nada disso, é para nós pensar junto, porque a força motriz está aqui. Essa organização propõe algo que nenhuma das outras organizações que têm muito recurso não estão propondo. E esse pessoal está indo lá em São Paulo fazer formação lá e pegando esse dinheiro dessa galera que eu acho que é da hora, que é importante. E a gente está sempre junto porque a gente está imbuído nessa pegada, mano. Mas é só para fazer o convite para vocês colar no samba com nós mais tarde, que eu acho que é mais importante. Eu queria direcionar minha fala para a Carolina, especificamente. Primeiro, prazer. Nós somos do mesmo programa de pós-graduação e a gente não se conhecia. Enfim, mas prazer te conhecer, legal saber da sua pesquisa, enfim, do seu trabalho. A segunda coisa que eu quero colocar é em relação a uma persistência em muitas das falas que tem a ver com a dificuldade de dialogar com determinada sociologia da violência, sociologia criminal, enfim, que se estabeleceu e se colocou como a prerrogativa do debate, né? E aí eu acho que esse problema é tão central, principalmente em quem está, do ponto de vista de um trabalho acadêmico, em diálogo com os movimentos, que me parece que também é central a gente começar a organizar uma afronta mais organizada a isso, porque eu acho que a gente está... Eu vejo muita gente, aí eu sempre dialogo com as pessoas com quem já estou dialogando há um tempo, de que a gente está muito disperso, e essa é a minha sensação, de que a gente está muito disperso em vários lugares aí, tentando fazer muito individualmente esses trabalhos, e não tem uma coletividade de vamos construir isso aqui junto, vamos construir esse debate junto e tal. Então, acho que um pouco de pensar, acho que, para mim, falta talvez um pouco a gente se organizar de fato para pensar coletivamente. Aí, isso também, em parte, é um convite, mas um diálogo aí, enfim, com quem mais quiser colar. E aí uma questão mais específica, que aí eu acho que tem a ver com esse ponto da sociologia da violência, mas expande um pouquinho, que é o que você falou da questão do Carandiru. Por um acaso, a minha pesquisa é sobre o Carandiru, e aí eu tenho trabalhado... Eu vinha trabalhando sobre o massacre do Carandiru, mas aí, em algumas discussões e também tentando reverberar algumas coisas que eu já vinha trazendo de outros debates, eu percebi que a história da criminalização ela precisa ser construída a partir de outros nexos e não só aquele nexo que é pré-estabelecido por essa sociologia da violência que vai falar a partir dos anos 70, a partir dos anos 80, tem o problema da violência. Mas a gente pensar justamente que esse problema ele tem um outro tipo de nexo e esse nexo está construído de outras formas. E aí a questão porque aí se a gente parte da prerrogativa dos anos 70, 80, a questão do narcotráfico, a gente fica refém da própria narrativa que é construída, que é essa. A partir dos anos 90, teve esse problema, ou a partir dos anos 80, teve esse problema. Só que, e a história anterior? Qual foi esse processo que tornou possível o problema da violência se tornar esse problema que ele é hoje? Então, assim, essa talvez seja a pergunta que tem mais me inquietado e que imagino que inquiete outras pessoas aqui, e aí justamente para a gente pensar como que a gente não necessariamente resolve esse problema, mas coloca mais coisa nesse problema, porque é isso. Eu sinto que a gente em parte, está reagindo a um problema um problema epistemológico, como foi colocado, e
em parte, a gente ainda não conseguiu formular de outra forma esse problema. E aí, assim, estou um pouco compartilhando, um pouco dialogando contigo, mas é justamente, tipo, eu estou tentando justamente sair dessa narrativa de que os anos 90, os anos 80, os anos 70 são o epicentro do problema e pensar o nexo a partir do pós-abolição, por exemplo. E aí, por exemplo, a instituição do presídio do Carandiru, ela foi construída no o projeto dela é de 1895. Ela foi construída em 1920. Então você tem um nexo com pós-abolição que é importante e ele ainda não foi reconstruído enquanto com seu potencial analítico. Então assim essa formulação e esse rol de questões que eu tenho colocado e que eu queria compartilhar um pouco com vocês, enfim, para a gente dialogar. Tiago e depois Manu e a senhora? Cristina. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Tiago Sardinha, sou doutorando em Ciências Sociais lá pela Rural. Quero parabenizar a organização do evento, quero parabenizar a mesa pelos debates levantados. E eu queria lançar uma reflexão, né, inclusive só uma observação. A gente está falando da Ruth, tá, o livro dela ali, acabei de encontrar a Ruth, eu estava em Nova York, eu cheguei agora no meu intercâmbio, e foi assim, uma experiência maravilhosa encontrar a Ruth e vivenciar um pouco assim, desse debate com a Ruth Gilmore. Espero que ela esteja aqui em breve, a gente vai trabalhar para isso, estava conversando, né, Gisele, para trazer a Ruth aqui no Rio de Janeiro, que no Brasil é outra coisa, mas no Rio de Janeiro ela precisa estar aqui. E assim, eu queria direcionar minha pergunta para a Carol, né, porque eu compartilho das suas angústias sobre teoria, metodologia e prática, né? Eu acho que, em linhas gerais, foi o tripé um pouco da sua fala, porque, ao que me parece, né, a gente hoje quer fazer um debate, fazer pesquisa, mas debate e atuar enquanto militante também sobre abolicionismo penal, sobre violência urbana, a gente se depara muito com formas de atuação, forma de reflexão que parece que está descolada da sociedade. Então, veja, parece que o presídio ele não está associado a como que a sociedade está organizada hoje. Eu lembro que eu estava lendo há pouco tempo um trabalho sobre a antropologia, né, etnografia. Acho que há um mau uso da etnografia. Desculpa, não é que a etnografia ela não tem um papel importante, acho que há um mau uso da etnografia hoje, enquanto instrumento de análise, de pesquisa da realidade, em que alguns trabalhos só faltam citar Chico Buarque, isso falta, né, parece que é um romance que está sendo escrito e aí é desprendido de uma realidade dramática. Ofendi alguém, desculpa, eu não quero treta com ninguém, tá? Só compartilhando. Não, assim, eu estou falando, mas estou trazendo um pouco da minha experiência, assim. E eu queria que você aprofundasse nessa reflexão dos problemas que a gente enfrenta, não só na universidade, mas pesquisadores independentes, mas quem atua na militância de maneira geral, porque, por exemplo, hoje, fazer uma análise da violência no geral, né, nas suas esferas, nas suas camadas, que é o presídio, é a operação policial, né, são os grupos armados, né, de maneira geral, ao que parece, assim, não tem, esses fenômenos não estão associados ao capitalismo. E eu queria que ela aprofundasse sobre isso, né? Qual a relação hoje? É impossível falar de abolicionismo penal sem passar pela superação do capitalismo. E aí, no caso do Brasil, passando pelo capitalismo depender, pela nossa formação social brasileira. E aí, né, tem vários autores que têm ótimas contribuições. Eu gosto muito do Clóvis Moura, né, que reflete muito sobre isso. Eu acho que ele é importante para entender essa realidade e que não há assim, a possibilidade de pensar formas de violência que hoje passaram pelo Estado, passaram pelos grupos armados, né, pela classe dominante, sem superação da sociedade. Então, Carol, por favor, eu queria que essa é a minha pergunta que eu deixo para você. Obrigado, gente. Bom, boa tarde, muito obrigada pela mesa. Não é o meu campo de atuação, de especialização. Enfim, a Rosa Delon tem uma frase que ela fala: não sou especialista, eu sou pensadora, né? Mas não é um campo com o qual eu estou familiarizada a pensar, então aprendi bastante com essa mesa. Eu queria colocar uma pergunta, na verdade, para todos os participantes, né? Talvez Carolina tenha tocado nesse ponto de uma forma mais direta, que é sobre dados, né? Eu terminei a minha fala um pouco falando sobre como a gente vem sendo povoado
povoado por uma lógica de que a gente só consegue melhorar o que a gente consegue medir, né? Ao mesmo tempo, você nos traz uma informação que é fundamental sobre a precariedade dos dados no sistema penitenciário, também como uma forma que impossibilita que a gente mapeie a grandeza do problema, a gravidade do problema, né? E quais são essas vidas em termos de gênero, enfim, a gente poderia destrinchar em várias categorias, né? O que me leva a pensar que talvez os dados também possam ser aliados, né? E acho que a gente sempre trabalha nessa tensão, pensando taticamente sempre, né? O com e contra, né? A minha pergunta justamente vai um pouco nessa direção, né? Como é que vocês pensam na prática política de vocês com e contra os dados? Em que sentido o dado é útil para o mapeamento ou para táticas que vocês consideram relevantes? E em que sentido ele limita, engessa, né? Calcifica o que vocês entendem como potência? E eu só queria deixar um parênteses com relação a essa pergunta, porque muitas vezes o que a gente vê são muitos movimentos sociais já atentos a esse uso tático da mobilização dos dados, mas o que tristemente eu observo na nossa sociedade é que, por mais que a gente multiplique dados para fomentar uma contranarrativa, a gente tem uma organização da sensibilidade que faz com que, muitas vezes, dados simplesmente não ressoem. A gente vai falar de dados sobre mortos, crianças na Palestina, tentando desesperadamente chamar a atenção para isso, mas não ressoa na sensibilidade humana de grande parte da comunidade internacional, por exemplo, né? Então, também tem um pouco desse limite da sensibilidade até onde a gente não iria com o dado. É uma reflexão que eu queria deixar para debate. Por fim, muito rapidamente, eu queria voltar no ponto mencionado pelo parceiro aí, convidou todo mundo para o samba. Mas, enfim, da questão dos bancos genéticos, que eu acho que é uma discussão muito importante. Há um tempo atrás, quando a gente organizou, eu e um par de amigos, né, também um dossiê sobre o pacote anticrime do Moro, né, a gente já estava atento um pouco à mobilização desses dados genéticos da população encarcerada, aquela população que, porque não tem margem nenhuma de negociação, tem seus dados coletados em um período em que muito parte da briga da sociedade civil institucionalizada é proteger dados, a privacidade de dados, né? Então, a gente está vendo onde as organizações das ineficiências não estão protegendo dados dessas populações, estão tendo seus dados coletados. Eu acrescentaria ainda uma outra camada de uma população vulnerável que não tem margem de negociação, que são os refugiados venezuelanos. Quando eles entram por Roraima, a triagem para que eles fossem admitidos à sociedade brasileira passava pela captura de seus dados genéticos, justamente porque era isso ou voltar. Né? Então, assim, eu queria colocar essa discussão, porque assim, eu não tenho muito uma pergunta nesse sentido, mas se vocês pudessem falar um pouquinho mais do que vocês sabem dessa discussão, porque me parece ser um perigoso retorno a um positivismo determinista. Né? Para que eu fico perguntando, para que estão coletando dados genéticos que não seja para afirmar uma certa população como naturalmente propensa ao crime? Né? Enfim, a gente sabe o que isso autoriza historicamente. Né? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Cristina, sou mãe de Denis Henrique, uma das vítimas do massacre de Paraisópolis, em São Paulo, no dia 1º de dezembro de 2019. Vou usar um pouquinho do início do que meu filho falou aqui, né? Eu me interessei por esse seminário, porque é um tema que me tocou muito. Primeiro porque hoje eu faço parte do CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, eu sou pesquisadora social lá, e eu tive que fazer uma pesquisa, né, para mim poder saber um pouco sobre o que era isso, né, investimento de polícia. Uma vez que meu filho não foi morto com arma de fogo, e eu queria entender sobre as armas que foram usadas naquele dia, que são armas que, segundo eles, são não letais. E eu vou fazer uma pergunta, acho que eu vou direcionar minha pergunta para você, tá? Porque, assim, como que eu vou conseguir ser essa pessoa abolicionista penal, sendo eu mãe de uma vítima de uma violência policial, né, da letalidade policial? Essa é a pergunta que eu queria fazer, né, porque eu também quero a abolição penal, mas eu não quero a abolição penal para os assassinos dos meus filhos, né, porque a gente vê que os filhos de todo mundo estão sendo assassinados. Enfim, eu só queria agradecer por estar aqui e por essa oportunidade. Todo mundo aqui deve ter visto a divulgação do seminário. A realização do seminário é de quem? Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial e... Vocês viram? Next.
Aí várias pessoas vieram perguntar onde que esse grupo acadêmico está se reunindo, a que grupo de pesquisa ele está se reunindo. O NEX hoje é eu, Gisele, Pedro Paulo, Manu e mais 2 pessoas loucas, que se juntaram para produzir conhecimento, para enfrentar NEX. É porque a gente tem um nome bonito, né? Núcleo de Estudos Críticos da Segurança. Então, assim, está todos convidados, a gente vai organizar um pouco melhor esse fluxo, né? Então, assim, a gente tem uma resposta, né? A universidade queria saber de onde que era o NEX. Que grupo de pesquisa? Era da UERJ, era da UF, né? Era da onde? Era nosso. Para quê? Para enfrentar os pesquisadores de segurança pública e reformistas, né? Que estão nesse campo dos direitos humanos, produzindo encarceramento e produzindo morte também com suas teses, né, com todas essas críticas que a gente já fez aqui. Então, já está todos e todas convidados. A minha pergunta... Quê? Vou para São Paulo. Não, cria um NEX lá em São Paulo, não tem problema não, gente. Eu sou anarquista, então liberdade sempre. Tem uma questão que me incomoda, é uma questão de percepção, não é institucional. É porque no Brasil, pelo menos é a minha percepção, vocês podem discordar. Por que que no Brasil a gente discute polícia e prisão de formas apartadas? Por quê? Quando você chega um pouquinho na América Latina, em alguns outros países, quando você chega nos Estados Unidos, essas discussões são feitas de forma articulada, porque é uma engrenagem. E aí, a iniciativa, a gente tem tentado produzir que, quando a gente está falando de abolição, a gente está falando de abolição das prisões e das polícias. E não apenas a abolição das prisões ou a abolição das polícias. Né? Então, se vocês puderem dialogar um pouco sobre isso, viu? Fui super objetivo. Enfim, acho que reagindo a um pouco os comentários que a professora Manuela fez sobre os dados e pensar um pouco esse desafio, né? Tipo, dados contra e dados enquanto possibilidade de potência e dados também enquanto engessamento. Assim, acho que quando a gente está pensando sobre o sistema penal, e aí aqui falando tanto da dimensão da polícia quanto da dimensão da prisão, todos os dados são absolutamente distorcidos. Enfim, não existe um relatório anual, né, como, por exemplo, a sentença do caso Favela Nova Brasília determina que tivesse um relatório anual com a publicação sobre mortes ocasionadas em contexto de intervenção policial ou outras violências ocorridas em contexto de intervenção policial. Não existe esse levantamento nacional. E os levantamentos estaduais que existem são feitos a partir de metodologias muito problemáticas e que deixam de fora grande parte dos casos. Isso não é algo que passou desapercebido nos últimos anos. Isso é algo que foi sistematicamente denunciado pelos movimentos familiares, pelas organizações da sociedade civil, em diversos espaços. Mas os dados seguem sendo produzidos assim. Eu lembro que, quando teve aquela audiência pública fake do plano de redução da letalidade policial, teve uma discussão, né, sobre a produção de dados e, inclusive, uma das pessoas lá, autoridades que estava fazendo o debate, não conseguia entender qual era o problema metodológico. A gente ficava ali tentando explicar e, mesmo assim, ele não conseguia entender quando a gente dava assim, você lembra daquele caso tal? Então, aquele caso não entrou por causa disso, disso e disso. Mas eu acho que não é um problema de comunicação, né? A gente sabe que é um problema de projeto político. Em relação ao sistema prisional, é a mesma coisa. Né? Os dados são completamente defasados, os dados produzidos pelo CNJ não batem com os dados do Infopen, que não batem com os dados que, eventualmente, os tribunais de justiça produzem. Então, é uma grande lacuna que, justamente, gera uma blindagem que mantém essa roda girando. E, ao mesmo tempo, mesmo com os dados completamente defasados, já é absolutamente surreal, né, a violência. Então, mesmo se fossem considerados esses dados já deveriam servir para alguma coisa. É impressionante como eles não servem para nada, né? Servem para o Supremo Tribunal Federal lá falar, né, existe um estado de coisas inconstitucional, mesmo, existe. E pronto, né? Enfim, agora tem muitas disputas acerca de como é que vai ser o plano para lidar com o estado de coisas, mas é isso, né? Ao mesmo tempo, como esses dados também vão gerando pouco tensionamento.
E eu acho que as organizações têm e movimentos têm produzido dados muito importantes. Assim, acho que parte aí falando do processo de formação, né, do Guerreiras, também no sentido de produzir dados e síntese políticas sobre o sistema prisional, para fazer essa disputa. Assim, eu acho que a iniciativa é uma grande referência, assim, né, nessa produção de dados para poder justamente tensionar e conseguir produzir narrativas que dizem respeito à realidade, né, e não narrativas completamente fantasiosas sobre tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é esse desafio, assim. Então, sem dúvidas, os dados oficiais, em alguma medida, engessam, mas eu acho que eles engessam não só porque eles são absolutamente defasados, mas eles engessam porque, mesmo sendo defasados, eles já são terríveis e não geram eco, que eu acho que foi algo que você, nessa fala mesmo, trouxe, né? Então, acho que é um pouco essa complexidade, mas, ao mesmo tempo, sinto que é uma tarefa nossa, né? Seguir tentando produzir dados a partir de metodologias que tenham, enfim, rigor, né? Porque eu acho que às vezes, muitas vezes, quando devolvem, né, e olham para o movimento social e acham que não vai ter rigor teórico, ético, e muito pelo contrário, né? Onde está tendo rigor teórico ético são nos movimentos, na sociedade civil. Então, eu acho que um pouco essa a nossa perspectiva. Em relação aos dados genéticos, eu acho que enfim, o seu comentário eu acho que já trouxe até um pouco o que seria a minha reação, sabe? Que é um cenário muito assombroso, assim. Eu acho que a gente vem acompanhando discussões sobre projetos de lei e avanços em diversas searas, né? Não é uma frente única. Tipo, é um pouco uma pauta que foi se espalhando em diversos projetos e em diversos fóruns de discussão, que, sem dúvida, tem muita conexão, né, com Nina Rodrigues, com Lombroso. Eu acho que eles aí estão coladinhos nessa agenda. E, ao mesmo tempo, também pensando em todas essas problemáticas relacionadas a tecnologias de segurança e que, enfim, além de tudo, são tecnologias que funcionam muito mal, né? São tecnologias muito pouco tecnológicas. Então, não sei por que, né? Porque na verdade, a gente sabe por que se investe e resolve se confiar em reconhecimentos faciais que não reconhece a cara de ninguém. Então, acho que e aí acaba reconhecendo a cara de, né, sempre as mesmas pessoas, né? Sempre a cara de pessoas negras. Então, acho que é um pouco por aí, assim. E acho que essa dimensão entre polícia e prisão, essa discussão ser feita de forma apartada, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Fran. Achei muito interessante, assim, essa provocação. O que eu tenho um pouco a percepção é que, por mais que muitas vezes seja organizada de forma apartada, existe um movimento cada vez maior de ir tecendo essa rede, né? E essa interlocução. Porque, por exemplo, olhando para a experiência do ciclo de formação, é impossível a gente discutir né, encarceramento massivo sem falar de polícia, né? E não só da polícia da polícia militar ou da polícia civil, mas de falar da polícia penal também, que é a polícia. Então, essas dimensões aparecem o tempo inteiro, né? E essas alianças entre polícia, com o judiciário, Ministério Público, inclusive também pensando criticamente a Defensoria Pública, eu acho que é algo que é muito importante, assim, a gente pensar nessas interações entre esses atores. Mas é isso, só continuando a conversa, vou passar a bola aqui. Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite do camarada pela cervejinha, né? Que eu acho que é o evento que eu estou aguardando. Então, mas, quanto às demais provocações aqui, né? É claro, eu vou fazer alguns comentários. Sobre a questão dos dados que a amiga trouxe para a gente da mesa, eu penso que os dados, eles, é claro, né? Eles são defasados, mas ainda assim eles são, vamos dizer, eles podem criar um fato político, né? De certa forma, né? Você tem um número ali que justifica, que faz, pelo menos para o grosso da população, ver que tem algo acontecendo, né? Sobre a questão deles sensibilizarem ou não, é porque eu acho que isso também diz respeito muito, né, a esse processo histórico de naturalização de violência que a gente vive, né, em que as pessoas veem isso cotidianamente e acabam meio que aceitando, né, vamos dizer, essa violência toda, né.
o nosso papel aqui, enquanto militantes, tudo, é fazer as pessoas verem, né, que, na verdade, essa violência não é natural, né? E que o que aconteceu ali, na verdade, faz parte do projeto do capitalismo, né? Sobre a questão dos venezuelanos, eu concordo com a amiga quando ela diz que você meio que deu a resposta, tá ligado? Na sua própria fala, né? Acho que é realmente isso, né? É um retorno a um projeto, vamos dizer, de tentar alinhar a questão do crime, né, com a questão, essa questão bem lombroso mesmo que você trouxe, né? Do crime com a nacionalidade, tudo, né? Também foi trazido aqui a questão das... Por que se discute polícia, fim das polícias, e não o fim das prisões? Também nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu chutaria que talvez, porque o movimento, quando começou a se discutir isso, né? É um chute meu, tá? Seja porque a polícia é aquilo que fica mais visualmente à frente, né? Então, se começou-se pelo começo, né? Por quem está ali primeiro, né? Mas é claro, né, que quando a gente começa e encaminha a discussão, a gente pode chegar a outros elementos que fazem parte da mesma cadeia, né? Dessa cadeia que, vamos dizer, amarra esse processo criminal, esse processo de violência, né, que a gente tem, né? Que é que a gente tem que abolir, né? Que é o sistema penal, né? E, por fim, aqui, claro, né, eu só queria dar minha solidariedade para a moça, né, para a questão do filho dela. Eu acho que, realmente, é uma situação bem difícil, né, essa contradição que a gente vive, né, porque acho que deve ser bem difícil mesmo. Eu acho que o que eu tenho a dizer é que são parte das contradições, né, do mundo que a gente vive hoje, né. Acho que não tem como a gente dizer que, em certa medida, é legítima também a sua pretensão, entende? É só isso mesmo que eu tenho que acrescentar. Eu acho que eu vou começar pelo Fran, porque eu tenho uma percepção sobre isso, que que no Brasil a gente tem um grande mercado de especialistas em segurança pública, né? E que vão sendo formados, né, dentro das universidades, e quando se formam precisam dividir a pizza, né? E aí tem que ter um pedaço para cada um, né? Precisa ter o sociólogo da violência da polícia civil, da arma não letal, da arma letal. E aí essas pessoas vão sendo formadas dentro da universidade para atender demandas, né, estatais, principalmente, mas também de empresas privadas, de armamentos, de treinamento de segurança privada, etc., para as pessoas que vão atender a isso, né, e cumprir o papel de ir pensando e reproduzindo, né, essas reformas e a continuidade desses projetos de morte, de encarceramento, né? Eu acho que aqui isso é uma coisa que eu já parei um tempo para olhar, né? Mas assim é isso. Nos Estados Unidos, muitos dos especialistas em segurança pública, ou, enfim, eles são genericamente especialistas em violência que trabalharam esqueci o nome, estou com o nome em inglês na cabeça, mas que trabalharam, né, para o Exército dos Estados Unidos, e aí, quando a fonte secou, que é, inclusive, tema do livro que vai ser lançado daqui a pouco, passam a trabalhar na construção de presídios, são as mesmas pessoas e não são tantos assim. Aqui, só a Universidade de São Paulo, por ano, forma, a UFRJ, enfim, formam uma quantidade de especialistas que estão por aí, né, preenchendo esses institutos de reformadores, e aí cada um deles precisa de um pedaço do bolo, né, uma fatia específica, e que também torna muito mais difícil o nosso trabalho de crítica, né? Dificulta para a gente articular todas essas coisas e pensar desaparecimento, polícia militar, polícia civil, cadeia, tudo ao mesmo tempo, perceber como que essas coisas estão conectadas, né? Então, eu tenho a impressão de ser um pouco por aí, né? E aí, conectando a isso as questões
tentar, assim, para eu ser breve, as questões da Manuela, do Isaac e do Tiago, me parece, né, que para a gente que está na universidade, que a gente tem que se autorresponsabilizar, né, muito seriamente, levar muito, muito a sério o quanto nós somos formados para atender essa certa demanda de mercado, né? Só para quem pesquisa violência, tem emprego nesses lugares. Tem emprego em institutos que querem contratar a gente para dar curso de direitos humanos para policial, para dar curso de gênero, né, para policial, para apertar a mão de policial e dizer que a gente está construindo uma polícia democrática, né, nesse estado de coisas que a gente vive. Tem emprego para isso e não paga mal. Né? Para o que a gente está tentando fazer, tá difícil, né, gente? Tá muito difícil, assim. E eu acho que é nisso que a gente tem que estar muito ciente disso na nossa produção de dados, né? Eu penso muito que uma das formas, né, de enfrentar tanto esse quantitativismo, essa produção chapa branca de dados, né? Essa narração, né? Nossa, como é horrível, como são tantas mortes, como são tantas prisões, passa por produzir pesquisa qualitativa crítica de qualidade. Assim. Eu acredito muito nisso, né? Acho que tem a ver com o que o Tiago tinha colocado, porque de fato, né, não é que falta pesquisa qualitativa sobre violência genericamente falando, mas a violência sempre aparece como essa coisa diferente, né, essa coisa que pertence a esses grupos que, se a gente pegar muito nas entrelinhas, né, o que me parece que o subtexto que me parece que está por detrás dessas pesquisas é assim: existe a sociedade brasileira, existe um consenso social nessa sociedade. Algumas pessoas desrespeitam esse consenso e constroem relações baseadas em violência. Quem são essas pessoas? Onde elas moram? Onde elas estão? De quais atividades econômicas elas participam? Né? E eu acho que, se a gente se atenta para isso, né, é o que eu tento fazer. Assim. Eu sou marxista, né? Eu imagino que você também, porque você citou o Clóvis Moura. Mas, se não, eu sou marxista do mesmo jeito. Para mim, né, importa muito. Outro dia eu estava conversando com uma colega, né, que está tentando pensar, por exemplo, quanto que se gasta com uma pessoa que está presa, que eu acho que é o que muita gente imagina que eu faço quando eu digo que eu pesquiso economia política da prisão, né, e famílias e tal. Não é isso que eu faço, assim. O que eu tento pensar né, num sentido mais crítico de economia, justamente, e aí tentando responder ao Isaac ao mesmo tempo, né, é justamente demonstrar que, por exemplo, né, a Ruth no California Gulag, ela vai indicar uma série de caminhos, né, e transformações no mundo do trabalho nos Estados Unidos, que são fundamentais para pensar a virada, o momento onde o encarceramento começa a crescer no Brasil. Esse momento nos Estados Unidos. Esse momento no Brasil é a década de 90. E aí a gente pode conversar mais sobre isso depois, mas eu ia responder muito brevemente que eu não acho que o problema das pesquisas é periodização. É o que a gente pergunta para o problema. Se a gente periodizar de forma diferente, mas a gente continuar tratando trabalhadores dos mercados ilegais, chamando eles de traficantes, se a gente continuar tratando familiares de pessoas encarceradas como dano colateral das prisões, familiares de pessoas assassinadas pelo terror do Estado como dano colateral da violência policial, a gente não tem um quadro completo, um quadro crítico que possa se opor ao mainstream das políticas de segurança pública. E aí o que eu acho que
é muito importante a gente ter em mente é que existe uma questão econômica fundamental quando a gente pensa em América Latina, violência policial, encarceramento, que é a questão dos mercados ilegais das drogas, né? Que a gente ocupa uma posição periférica nos mercados internacionais das drogas. A gente distribui droga, a gente é porto de distribuição de droga. Outros países da América Latina são produtores dessas mercadorias ilegais que vão ser consumidas no norte global. Para a gente, sobra repressão, empobrecimento, e não só empobrecimento e encarceramento das pessoas, empobrecimento do nosso país, que produz riqueza que volta para o bolo geral. Porque a sociologia mainstream já virou e falou assim, os mercados de drogas produzem muito dinheiro. Que, enfim, já é uma simplificação. Esse dinheiro circula dentro dos mercados legais. A gente que quer o fim das criminalizações, a gente não pode achar que isso é suficiente, né? Eu acho que é olhar para isso e dizer, bom, isso importa porque os mercados de drogas produzem muito capital. Não existe capitalismo... Igual a gente fala, não existe capitalismo sem exploração do trabalho. Bom, não existe capitalismo sem exploração do trabalho dos trabalhadores dos mercados ilegais. Não existe capitalismo hoje sem criminalização dos mercados ilegais de drogas. Esse capital volta para o bolo geral de acumulação do capital e isso importa. É nesse sentido que eu acho que a teoria importa, que a produção de dados importa, e uma produção de dados sempre informada pelas experiências das pessoas que estão enfrentando isso com as suas próprias vidas, né? Até porque são sempre, eu diria, sempre os familiares assim que vão dizer, justamente como agora acho que ela saiu. A Cristina disse mais cedo, vão dar o spoiler, né? Vão contar o que depois vai virar uma análise mais ou menos crítica, o que acontece na realidade, como que as coisas estão organizadas. Cristina, eu não tenho uma resposta, né, claro, para a sua pergunta, mas o que eu posso te dizer, assim, acho que isso é sim disputa dentro do abolicionismo penal. Me entristece que seja disputa, porque eu pessoalmente sei que muitas outras pessoas têm uma posição muito clara. Eu não acho que para ser abolicionista penal você não tem que querer a prisão de quem matou o seu filho. Não acho. Eu acho que você é hoje abolicionista penal, porque você quer o fim das polícias, do sistema que matou o seu filho. E querer a responsabilização das pessoas que mataram o seu filho é algo que, para mim, não faz o menor sentido um abolicionista penal criticar. Muito pelo contrário. O que faz sentido é a gente oferecer um abraço de solidariedade e fazer, durante o processo dessa luta e busca por justiça, uma crítica de que o sistema, a polícia que matou o teu filho, não devia nem existir. Né? Então, é isso. Estamos juntos. Gente, acho que a gente não tem mais perguntas. Eu vou encaminhar para o nosso lanche aqui e depois tem a última mesa com o lançamento do livro da Ruth Gilmore, com a participação do Bruno e da Raíssa, que é uma diva no debate de teoria da reprodução social. E hoje ela vai pautar, é isso, vai ter mais uma mulher preta marxista aqui hoje, e é um grande avanço. É isso, obrigada.